Gente, hoje a gente vai conversar sobre luto. Eu sei que é um assunto pesado, não é um assunto que é bem-vindo às nossas mesas, muito mais num domingo à noite, né? Porque ele evoca muitos sentimentos, bons e ruins. Mas eu também sei que é um assunto necessário, não somente para aqueles que estão passando por isso, estão tentando sobreviver um dia de cada vez, mas principalmente para você que não teve experiência de luto na sua família ainda. Eu quero que você se antecipe a isso, você se prepare para isso, mesmo sabendo que a gente nunca vai estar totalmente pronto para um momento como esse. Irmãos, o luto é um lugar que ninguém conhece até chegar lá. Você não pode falar do luto se você não viveu ele. Você não conhece esse lugar. Ele não é simplesmente uma resposta que você dá a uma perda de um ente querido. Não é somente um estado emocional cuja dor vai diminuindo, sabe, num caminho linear, até desaparecer. Não funciona assim. Ele não é um estado emocional, ele é um processo emocional. Ele tem seus altos e baixos. E ele não tem solução permanente. Não tem solução permanente. A dor, ela pode até perder parte da força dela, mas ela vai continuar lá. Ela permanece. O luto, gente, não segue um caminho ou um ritmo previsível. Ele não é um problema que você resolve. Não tem uma data marcada para o seu fim. Alguns se recuperam depois de alguns meses. Tem gente que depois de 2, 3 meses, vida que segue, fila anda. Outros depois de um ano e meio, mas muitos parece que não se recuperam mais. A perda, gente, ela vai desencadeando uma série de sensações, sentimentos, que vai da dormência ao desespero às vezes. Lembra, cheguei do seminário e acabei dormindo no sofá. No outro dia tinha que assumir o serviço na polícia, e o telefone toca de madrugada, e o telefone quando toca de madrugada, você sabe que não é notícia boa. E a notícia era que meu pai tinha falecido. Já era uma morte esperada, mas a sensação de dormência, de torpor, você não consegue reagir, você não chora, você fica em suspenso, estranho. Alguns se desesperam. O Gercinho vai lembrar, o Jefferson, o Gideão, minha tia Conceição. Lembro do falecimento do meu primo Davi. Nunca vi uma pessoa chorar tanto como minha tia, o único filho. Até hoje eu me lembro. Vai dar sensação e sentimento de culpa, porque talvez a última conversa que você teve não foi amigável. Talvez ficou alguma pendência. A raiva da vida, raiva de Deus. Sem falar da tristeza. Parece que ela não só é onipresente, vai te acompanhar feito uma sombra, mas ela é opressora às vezes. Ela te esmaga. E eu estou dizendo isso mesmo para um cristão. A morte, apesar de vencida, gente, ela ainda é um inimigo. E ela continua fazendo estrago. Porque ela interrompe os planos, ela rouba futuros, e ela deixa vazios. E a coisa piora quando a morte é precoce. Porque a primeira experiência de luto talvez que você teve foi com seus avós, mas Deus me livre de enterrar um filho. Uma morte precoce. Quando a morte é repentina, é inesperada, vem com um telefonema, um acidente de trânsito, por favor, você compareça até a delegacia. Quantas vezes eu tive que dar essa notícia para as pessoas? Quando ela deixa não apenas os buracos, mas ela deixa pendências. Coisas que você não disse e queria ter dito, ou que você falou e devia ter se calado. Quando ela traz culpa, quando ela traz raiva. Gente, o luto vai ser sempre doloroso. Seja a morte aguardada, esperada, e tem aquelas mortes que você fala, Senhor, leve, porque está sofrendo demais, ao mesmo tempo você não quer. Aquelas orações estranhas. Sempre vai ser dolorosa, seja a morte esperada ou inesperada. A gente fica perdido também com o caminho que a gente segue a partir dali. Porque as perguntas são muitas, a confusão, sem saber se a gente tenta esquecer ou continua lembrando. Porque esquecer parece uma traição para quem partiu. Mas continuar lembrando parece um boicote para quem ficou. Eu não sei qual foi a sua primeira experiência com o luto. Eu só sei que independente da gravidade da sua dor,
você às vezes precisa de um mapa para se guiar nesse processo. Afinal de contas, como um cristão deve enfrentar o luto? Como um crente no Senhor Jesus lida com isso? Talvez como Davi, já leram 2 Samuel 12? Quando ele ora pelo filhinho, recém-nascido, a criança enferma, orações, jejuns, e ele com aquele peso da culpa, porque era fruto de um adultério. Mas quando a criança morre, ele se levanta, troca de roupa, lava o rosto, como se nada tivesse acontecido, segue com a vida. As pessoas até acham estranho. Como é que a gente reage? Como Ezequiel? Já leram Ezequiel 24? Quando Deus diz que vai tomar a esposa do profeta? E diz para ele não chorar. Nem o direito do choro ele tem, porque ele tem que dar exemplo. Vamos reagir como Jó, talvez o mais conhecido, diante da perda dos filhos, e não só um, mas todos. Ele se prostra e adora ao Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Eu creio que 99% das pessoas que estão aqui não reagiriam assim. Nós não somos tão práticos como Davi, que dirá dar exemplo ou louvar a Deus num momento como esse, como fez Ezequiel e Jó. Talvez tudo que você está conseguindo dar no momento como resposta é só um gemido, um choro. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre os enlutados? Será que são só esses exemplos? Será que não tem uma recomendação, um passo a passo? Porque se a dor não vai ser eliminada, ela não vai. O que o Evangelho tem a nos oferecer então? Eu sei que como a gente sofre depende de muitos fatores. Depende da personalidade sua, tem gente que é chorona. Depende do tipo de morte, se ela foi trágica ou não, repentina. Depende de quem partiu. O luto por um avô é diferente do luto por um filho. Mas será que tem um jeito certo de sofrer? Como um cristão deve lidar com o luto? É a pergunta que a gente vai tentar responder essa noite. Eu queria que você abrisse em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós vamos ler os versos 13 a 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós vamos ler os versos 13 a 18. Na NVI. Olha o que diz aqui. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, os que morreram. E Paulo não está usando eufemismo aqui, muito menos endossando o sono da alma. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Antes da gente avançar, permita-me um parêntese aqui. Essa carta foi escrita para uma igreja novinha. Eles estavam no jardim da infância. Todos os convertidos ali não tinham um ano, no máximo meses. Aliás, o cristianismo era bem jovenzinho aqui também, tinha 17 anos apenas. E a fé que esses caras abraçaram, essa igreja em Tessalônica, não trouxe alívio para eles, só trouxe problemas. Com a fé veio ao reboque perseguições, dificuldades, e como desgraça pouco é bobagem, além disso aí, agora eles estão enfrentando os primeiros lutos, as primeiras mortes entre eles, os primeiros bancos vazios. Eu acredito, né, pastor Daniel, se você me lembrar, o seu Lineu, o primeiro banco vazio dessa igreja. Como era de se esperar, nenhum deles era um expert em teologia. Não tinha o conhecimento bíblico que a gente tem. A Bíblia estava em formação ainda. O entendimento deles sobre escatologia, ou seja, sobre a doutrina do fim dos tempos, das últimas coisas, ou seja, a morte, a ressurreição,
Apocalipse, enfim. Não era só limitada, era muito confusa. Sofrimento, gente. Sofrimento e má teologia é uma mistura perigosa. Crença errada, distorcida, limitada e sofrimento não dá bom. Qual foi o resultado disso? Eles começaram a sofrer além da medida. Numa combinação perfeita, então, de teologia, um ministério pastoral, Paulo não só instrui essa igreja, não só dá ensino, mas consola os corações ao mesmo tempo. Para nós, o que vai interessar é o caminho que Paulo usa para levá-los daquilo que era uma confusão, como a gente abre o versículo 13, para o consolo do verso 18. O que começa com confusão termina em consolo. Qual o caminho que Paulo percorreu? O que Paulo deu a eles? Que não só ajudou a colocar um limite no luto, não sofrer como os demais que não têm esperança, mas transformar o luto num testemunho. Esses dias eu compartilhei em alguns grupos aqui, eu não sei se todos, o testemunho de um ateu a participar do velório de um cristão, de um amigo, um colega, professor de universidade, que dava aula de física. E esse cristão faleceu, e lá estavam todos os professores ateus daquela universidade, naquela cerimônia religiosa, para eles algo muito estranho. E aquele irmão que faleceu fez uma brincadeira, porque ele deixou escrito uma piada. E quando o pastor foi fazer o ofício fúnebre, ele já começou com a piada. Falou assim: olha, eu estou aqui no céu rindo por ver vocês ateus numa cerimônia religiosa. Olha que peça que eu preguei em vocês. Vocês nunca foram na minha igreja, mas hoje vocês vieram aqui, vão ouvir a palavra. Teve bom humor ainda. Aquilo mexeu com aquele ateu que estava escrevendo o livro. Uma das coisas que mexeu com ele, como é que aquele cristão lidou com a morte como uma brincadeira. E a segunda coisa que mexeu com aquele ateu naquele velório, naquele funeral, foi o apoio que a igreja deu à família. Ele falou: eu vi todos os alunos da escola dominical, junto com os filhos, as mulheres junto com a irmã, com a viúva, e aquilo mexeu com ele. E quando você sofre com esperança, você também testemunha, e não só põe um limite no sofrimento. Mas o que Paulo deu a eles? Paulo deu 3 coisas para eles, gente. Você prestar atenção na leitura. Gente, Bíblia é tudo muito simples. Tudo muito simples. A gente não tem que inventar a roda. Paulo deu 3 coisas simples aqui para consolar o coração daqueles irmãos, para ensiná-los a enfrentar o luto e atravessar aquele momento. Paulo deu a eles um fato, uma promessa, um povo. Deu a eles um fato, uma promessa e um povo. Eu quero dizer com um fato. O que Paulo faz com um fato? Como é que um fato pode consolar o coração enlutado? O fato se refere, irmãos, à realidade da ressurreição. Paulo começa a resolver a confusão deles com isso. E não é qualquer fato que Paulo está falando. Qual o fato que Paulo descreve já de início aqui? A ressurreição de quem? Do Senhor Jesus. Que é algo histórico, algo verificável, algo repleto de evidências. Tem uma tumba vazia até hoje lá, e algo que na época tinha muita testemunha, a maioria viva. Paulo está provando por A mais B que a esperança que o Evangelho oferece, a esperança cristã, não está baseada numa ideia abstrata, num conceito teológico, mas está apoiada num evento histórico comprovado. Paulo força eles a olharem para trás. Falei: vocês estão esquecendo de alguma coisa, olhem para trás, há uma tumba vazia. Há testemunhas desse fato. O nosso Senhor se levantou dos mortos. Essa é a realidade da ressurreição. Mas Paulo continua e oferece para eles uma promessa. E aqui Paulo fala da esperança da ressurreição. Paulo continua dizendo: olha, a nossa esperança não só tem base num evento histórico, único, singular, mas a nossa esperança também é uma verdade transformadora. Se Paulo fez eles olharem para trás para a ressurreição de Cristo, agora Paulo força eles a olharem adiante para o retorno do Senhor Jesus, para a promessa que ele fez. Independente da sua posição escatológica nesse momento, eu falo para você, eu sou dispensacionalista, se você é aliancista, perdão, mas nós temos que concordar que essa passagem aqui prova que a nossa esperança não é apenas uma esperança firme, mas incrivelmente consoladora. Você parou para pensar no que está embutido nessa promessa? Haverá um retorno
O Senhor voltará de forma gloriosa, visível. Haverá um reencontro. Aqueles que morreram em Cristo se ressuscitarão. Nós vamos ver aqueles nossos irmãos que partiram. Eu vou ver meu pai de novo. Eu vou ver minha avó de novo. Eu vou ver minha tia Deise de novo. Que esperança esse evangelho oferece? Não é uma alma desencarnada que eu vou numa sessão para falar com ele, não. Eles estão seguros em Cristo, aguardando esse dia. Não apenas reencontraremos nossos irmãos, mas nunca mais haverá separação. Estaremos para sempre com eles. Teremos não só um novo mundo inaugurado pelo Senhor Jesus na sua vinda, mas um corpo glorioso, que não sofre, que não padece, que não envelhece. Um corpo livre da presença do pecado que tanto nos constrange e envergonha. Mas mais do que isso, mais do que um novo mundo e um corpo glorioso, gozaremos de uma comunhão perfeita e ininterrupta com o nosso Senhor e com os nossos irmãos. Que esperança, que futuro, que glória. Isso é o evangelho, gente. Paulo está dizendo, olhe para o futuro que vocês têm. Isso aqui não é o fim da história. A morte é um fim, mas ela não é o final. Mas Paulo oferece mais uma coisa a eles. Verso 18. Paulo oferece a eles uma comunidade. E aí nós temos a experiência da ressurreição. Depois de fazer eles olhar para trás, para o fundamento da esperança, olhar adiante, para a consumação dessa esperança, Paulo agora faz eles olharem ao redor, a fim de encontrarem na comunidade de fé o consolo na forma concreta, real. A esperança não é só uma verdade que a gente crê, é uma experiência que a gente vive. Deus está conosco, mas o seu povo também. Na igreja, a esperança ganha carne e osso. Paulo está dizendo, você só vai sobreviver a esse momento, você só vai conseguir atravessar o luto, se você estiver apoiado numa comunidade e se consola mutuamente. É isso que o evangelho oferece. Um fato, uma tumba vazia, uma promessa, um futuro glorioso, mas um povo, a igreja do Senhor, para caminhar conosco. Gente, a Bíblia não proíbe o choro. Chorar não é apenas humano, chorar é bíblico. Até Jesus chorou, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro. Quem não se comove com aquela cena dele chorando diante da tumba do seu amigo? Mas a Bíblia nos exorta a sofrer de um jeito diferente. Ela nos dá um caminho, nos dá um mapa, a sofrer com esperança. O cristão não banca o durão. A gente não é estoico, irmão. Eu sou apaixonado por essa filosofia. Mas o evangelho é muito superior a ela. O cristão não tem que fingir ser forte. O cristão não tem que sufocar a dor. A fé não tornou a gente anjo. A fé nos devolveu a humanidade. Nós não negamos a dor, mas nós não deixamos que a dor tenha a última palavra na nossa vida. A nossa esperança, repito, ela põe limites ao nosso sofrimento. Mas como é que a gente pode sofrer como quem tem esperança? Como a gente pode impedir que uma dor tão profunda como a do luto nos controle? Como não deixar que ela ultrapasse os limites ao ponto de eu recusar o consolo? Uma Bíblia diz que Raquel era inconsolável. Ao ponto de eu deixar o autocuidado de lado, não comer mais, não tomar banho, entrar numa depressão, e essa dor não durar além do tempo. O que o evangelho faz para impedir isso, restringir isso? Onde o nosso consolo começa? E onde a esperança se mistura com a nossa dor? 3 aplicações apenas, irmãos. O consolo começa com o entendimento da verdade de Deus. O consolo começa com o entendimento da verdade de Deus. Os cristãos dessa igreja estavam confusos sobre o estado dos irmãos que haviam morrido antes do retorno de Jesus. Eles acharam que eles perderam tudo. Essa confusão toda adicionou mais dor ao sofrimento. A ignorância dessa verdade trouxe mais angústia ao coração deles. E eles precisavam de respostas. E as respostas só poderiam ser encontradas na revelação do Senhor. Pense em quantas noites mal dormidas, em quantos dias na inquietação que você passa, que poderiam ser evitados se você conhecesse melhor a sua Bíblia. Vou citar aqui os discípulos de Emaús. Por que eles estão sofrendo? Porque eles esperavam coisas que Deus não prometeu.
porque eles creram em parte da Escritura e não em tudo. Perceba como a exposição da Bíblia transformou o coração deles. A verdade de Deus transforma a nossa perspectiva sobre a morte, porque Paulo diz que Jesus morreu, mas quando fala da nossa morte, fala nós dormimos. E repito, não é eufemismo, não é endosso para a teologia do sono da alma. Paulo está dizendo, a morte para nós não passa de um sono, seremos despertados em breve. Estamos só descansando. Não, a gente não tem, a Bíblia não oferece todas as respostas com o que acontece com os mortos. Mas o que ela oferece é suficiente para a gente suportar todas as dúvidas e superar todas as dores. O que eu sei, segundo Coríntios capítulo 5, o próprio Paulo dizendo, o que eu sei é que se eu partir desse mundo, estarei para sempre com o Senhor. Para mim isso basta. O consolo começa com o entendimento da verdade de Deus, mas o consolo cresce com a certeza da promessa de Deus. O entendimento traz confiança e a confiança firme, porque nós temos promessas gloriosas em nosso futuro. Agora, como que eu posso ter certeza que essas promessas tão gloriosas vão ser cumpridas? Porque quem o disse é Deus, e não um homem. E Ele já deu provas de que Ele é confiável para cumprir aquilo que Ele promete. A promessa da ressurreição e do reencontro são poderosos antídotos para a nossa dor, para o nosso luto. Por último, o consolo começa com o entendimento da Bíblia, cresce com a confiança nas promessas, mas o consolo se sustenta na comunhão com o povo de Deus. Porque na igreja a gente encontra o consolo nas suas mais diversas formas. Em palavras, em encorajamento. Muita gente é a boca de Deus nesse momento. Em atos, gestos, serviço, presença, visitas. O ministério do consolo, irmão, é para todo mundo. Ele não exige treinamento, não exige experiência. Ele não é exclusividade de uma elite espiritual. É de todos nós, porque nós somos membros uns dos outros. E se um membro sofre, todos sofrem com ele. Há consolo na verdade de Deus, na promessa de Cristo e no cuidado da igreja. Nossa esperança está alicerçada em um fato incontestável. Me apresente o corpo e eu abandono a minha fé. Mas ela é fortalecida por promessas gloriosas e é compartilhada na comunhão preciosa do povo do Senhor. Uma comunidade que se consola, que se encoraja e que segue junto. A verdade de Deus, a promessa de Deus e a comunhão com o povo de Deus é a força que você precisa para atravessar o luto com esperança. E eu termino dizendo, é por causa de quem Jesus é. O Senhor soberano, Salvador glorioso. É por causa de quem Ele é, do que Ele fez. Sangrou por nós uma cruz. E por causa do que Ele promete. Estarei com vocês até o fim dos tempos, e um dia vocês estarão comigo para sempre. É que nós podemos sofrer sem desespero. Nossa esperança tem um nome. Nossa esperança se chama Jesus Cristo. O Evangelho oferece algo completamente diferente de qualquer outra religião ou filosofia que você conheça. Porque ele não oferece um conselho ou uma ideia. Ele oferece uma pessoa viva. Uma pessoa que morreu em nosso lugar, mas que agora vive por nós. Nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eu não conheço esperança melhor. E olha que eu estudei muitas religiões. Olha que eu leio muita filosofia. Mas até hoje eu não vi nada mais transformador, mais consolador e mais verdadeiro do que a esperança que o Evangelho nos promete. Eu queria que a gente ficasse em pé agora para falar com o nosso Deus. E logo o louvor já vai estar encerrando aqui. Muito obrigado pela sua visita, obrigado igreja pela sua presença. Que o Senhor esteja nos acompanhando. Pai, quero te agradecer pela palavra de hoje. Porque até ontem eu não tinha quase nada. Não sabia como ia ser. Mas mais uma vez o Senhor tem iluminado a minha mente e tem me dirigido para poder compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu, um pecador indigno, incapaz,
Um cara tão cheio de pecados, mas que o Senhor tem levantado, tem sustentado para poder compartilhar as gloriosas experiências e esperanças que a Tua palavra oferece. Amém. Muita gente passando por esse momento, muita gente sofrendo. Senhor, dá o consolo que eles precisam. Mistura e esfrega esperança nessa dor que eles sentem. Ajuda-os que, através dessa palavra, eles possam encontrar um caminho, uma maneira de seguir, de suportar, de sobreviver. Mas com o coração cheio de esperança, olhando para esse futuro glorioso que o Senhor tem semeado para nós. Obrigado pela ressurreição. Obrigado pelo reencontro que nos é prometido. Obrigado pelo Teu retorno. O Senhor vem buscar o que é Teu. O Senhor vem buscar a igreja que o Senhor comprou com o Teu precioso sangue. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que a Tua igreja se prostre em adoração, com um coração humilde e grato, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor promete. Nós oramos agradecidos, em nome do Teu Filho. Amém.